Diz assim a palavra de Deus: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo, em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: porque rasgaste as tuas vestes? Deixai-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro lhe dizer: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou, e se foi dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo, possuías de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não sou porventura Abane, Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Voltou o homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não aceitarei. Estou com ele para que o aceitasse, mas ele recusou. Disse Naamã: se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra e 2 mulos, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto em
sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisto, perdoe o Senhor a teu servo, quando o meu Senhor entra na casa de Rimon para lhe adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenha de encurvar na casa de Rimon. Quando assim me prostrar na casa de Rimon, nisto perdoe o Senhor a teu servo. Eliseu lhe disse, vai em paz. Amém? Belo texto das Sagradas Escrituras, muitos conhecem, talvez poucos entendam perfeitamente, mas é um belo texto, um texto que você pode ler dezenas de vezes ao dia e você jamais vai se cansar, vai se fadigar. É um texto incrível. E hoje, pela graça do Senhor, pela graça de Deus, nós teremos a oportunidade de fazer uma exposição acrescentando coisas que não estão no texto, né? Sem sair inventando coisas, como infelizmente muitas pessoas fazem. Eu já vi uma história que diz, olha, a primeira vez que mergulhou, a primeira vez foi para isso, a segunda para isso. A Bíblia não diz nada disso. Então não adianta forçar o texto. Mas é um belo texto. E eu, inclusive, eu me arrisco até colocar um tema para essa reflexão, que seria o remédio para uma doença incurável. O remédio para uma doença incurável. Pode parecer até paradoxal. Ora, se a doença é incurável, como é que tem remédio, não é? Mas assim, há um remédio. Há um remédio para aquilo que o homem, com sua própria força, pelo seu intelecto, pela sua capacidade, ele jamais vai conseguir a cura. Não pela sua própria capacidade, não pelas suas obras, não pelo seu mérito, mas assim um remédio. Eu acredito que esse texto, ele demonstra bem aqui a graça de Deus, a graça do Senhor para com os homens. Para com os homens que a Bíblia diz que todos são pecadores, todos pecaram e carecem, destituídos estão da glória de Deus. É o que diz as Sagradas Escrituras. E o homem está sempre procurando a cura para esse mal, não é, chamado pecado, para essa doença, digamos assim, estou usando aqui uma metáfora, né? Uma figura de linguagem chamada pecado. Essa doença chamada pecado, o homem quer encontrar a cura com a sua própria capacidade. Geralmente é com boas obras, não é? Geralmente é fazendo boas ações, doações, ou procurando ser uma pessoa melhor pelo seu próprio mérito, mais longe do verdadeiro remédio. Pois bem, mas perceba que esse texto, ele mostra aqui um contexto onde fala de guerra, e de fato, naquele momento, havia-se guerras, e que em um dado momento, Israel estava ali estava ali em paz naquele momento. Eles estavam ali com um acordo com o rei inimigo, deram uma trégua naquele momento, mas era um contexto de guerras e mais guerras. Então, inclusive, quando cita, o capítulo primeiro começa citando o nome de um homem proeminente, de um homem de destaque, de um vencedor de batalhas, de guerras, um grande comandante, o comandante de um exército do rei da Síria. A própria palavra de Deus diz que ele era grande homem diante do seu Senhor, ou seja, diante do rei da Síria, ele era um maioral, era uma pessoa que era muito bem quisto pelo rei. Não só pelo rei, mas por todas as pessoas. Então, alguém de destaque, alguém de alta patente, alguém que as pessoas de fato davam ali honrarias a ele. E o que eu acho muito interessante, só nesse primeiro verso, o Senhor, veja só, o Senhor Deus é que de fato, diz a palavra dele,
porque o Senhor dera vitória à Síria. Deus é que deu vitória à Síria. Então, por isso, aquele comandante era um herói de guerra. Como vocês estão assim? Como assim Deus deu a vitória para ele? Como Deus era o Deus de Israel? E muitas vezes Israel perdia as batalhas. Porque Israel, para que tivesse riqueza, para que fosse feliz, para que fosse uma grande nação, Israel precisava viver na dependência do Senhor, precisava obedecer ao Senhor, precisava ser fiel ao Senhor. Mas se Israel se desviasse do Senhor, se prostituísse com outros deuses, com os ídolos, o Senhor não respeitaria Israel. E muitas vezes Deus usava para ali exercer juízo sobre Israel, para se disciplinar Israel. Queridos, uma coisa que está muito Deus continua sendo soberano sobre todas as coisas, sobre todas as revolução, mas o desejo de Jesus é que aqueles homens nascessem de novo, que eles tivessem encontro com o Senhor, porque o que é a vida tão curta neste mundo, comparada com toda a eternidade, mas as pessoas ficam só numa vida, só olham para o agora e perdem a visão do eterno, daquilo que está por vir. As pessoas de fato ficam ali no piloto automático, né, dentro de uma bolha, dentro de uma caixa. E as pessoas não percebem que muito em breve vão partir deste mundo. E como será a sua vida durante toda a eternidade. É isso que precisamos pensar. Mas diz a palavra do Senhor, irmãos, no verso 2, que em uma dada circunção, acho que, ou incursão, o nome que está esse, uma incursão da tropa, né, da Síria, não é? Certa feita, nessa incursão em Israel, levaram cativa uma menina, ou seja, levou para ser serva, para ser uma doméstica, né, uma escrava, e como espólio de guerra. E essa menina, uma menina sem nome, mas uma menina que entrou na história, né, está em destaque na palavra de Deus, essa menina, ela ficou ao serviço da mulher de Naaman. Queridos irmãos, talvez a gente possa ficar preso, nossa, mas ela é uma escrava, foi capturada na guerra. Queridos irmãos, eu prefiro olhar o copo meio cheio. Na verdade, Deus permitiu que aquela menina fosse capturada e foi para a casa de Naaman, porque aquela menina ali ia conseguir algo que mais ninguém ia conseguir. Aquela menina era uma infiltrada, na verdade. Aquela menina era uma missionária. Já parou para pensar? Às vezes eu fico pensando
quando eu olho a trajetória até da minha vida, né? Cada lugar que eu passei, cada trabalho, cada pessoa que eu convivi. Agora olhe para a sua vida, para você. Onde você está? Seu curso, sua faculdade, seu trabalho. Querido, mas ninguém poderia estar, é você. Você crente. Você é um missionário naquele lugar. Você está ali para fazer a diferença naquele lugar. Você é luz naquele lugar. E talvez você seja um pouco tímido e talvez até não é permitido que você vá fazer proselitismo ali, falar claramente de Jesus, mas com seu testemunho, com a sua luz, com o seu brilho, com a maneira que você trata as pessoas vão ver que há algo diferente em você. As pessoas vão ver Jesus em você. Você é um missionário. Eu sei que muitos até não gostam do trabalho, odeiam o trabalho, né? Ou o curso que está fazendo. Mas ali é o lugar que Deus colocou você para fazer a diferença, a não ser que Ele queira depois colocar você em outro lugar. Mas onde você está é no local certo, no lugar correto para ser um missionário. Ainda que as circunstâncias não sejam tão favoráveis, mas você tem a oportunidade de testemunhar o amor de Deus. Tem a oportunidade de ser um missionário naquele lugar. E foi isso que essa menina foi e fez. E ela aproveitou as oportunidades. A menina disse à esposa de Naamã: tomara o meu senhor, ela fala com respeito de Naamã, estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Queridos, essa lepra aqui não era o que nós conhecemos hoje como a hanseníase. Na Bíblia, qualquer tipo de doença de pele é chamado de lepra. Mas o fato é que era algo terrível, principalmente naquele contexto, naquele momento. Realmente era, se eu fosse ilustrar com Paulo, era um espinho na carne para ele. Porque é um homem tão proeminente, mas é um homem que sofria com a lepra. Já pensou? Já pensou como é que ele se vestia naquele momento para esconder tudo? A cor da sua pele, o preconceito que, apesar de ser um grande homem, existia também para alguém se aproximar dele, estar perto dele. Ele próprio, né, as crises existenciais, a angústia dele, né, ou seja, a luta interior que ele travava, talvez se perguntando o porquê daquilo. Enfim, era algo horrível, algo terrível. Inclusive, a lepra, ela é tida como um antídoto, não é, do pecado. É ilustração também que vem ilustrar o pecado, porque é algo terrível que lhe consome. É uma doença de pele horrível. As pessoas perdem, muitas vezes, dependendo da doença, até partes do corpo. A pessoa perdeu o nariz, a orelha, a boca. É algo horrível. E a pessoa se olhar no espelho. Não é? Ou seja, eu não sei a que nível estava aquilo, mas era algo terrível. Mas aí a menina conhecia o remédio para aquela doença. Ela conhecia. Ela sabia que havia um homem de Deus. Na verdade, aquele profeta Eliseu era um representante do Senhor, um representante de Deus. E ele estava em Samaria. E ela pegou e comentou, ela falou isso. Querido, quando alguém está enfermo, um mal incurável, ele é disposto a fazer qualquer coisa para se curar. Assim deveria também ser o homem pecador. O homem que pela sua própria força não consegue alcançar os céus, não consegue ter a certeza de salvação, não consegue ter a vida eterna, não consegue. Muitos, por exemplo, dizem assim: olha, eu só vou para a igreja quando eu resolver isso na minha vida, resolver aquilo. Alguns dizem assim: quando chegar o dia. Na verdade, o dia é hoje. Hoje é o dia aceitável. A Bíblia diz: se hoje ouvires a minha voz, não endureceis o vosso coração. O dia é hoje. Não é? Então, mas muitos ficam procrastinando. A verdade, queridos irmãos,
é que jamais o homem vai conseguir chegar a Deus por sua própria força. Primeiro ele precisa se render ao Senhor, aceita ao Senhor Jesus, o sacrifício de Cristo Jesus, recebe a Jesus, para aí sim Jesus fazer as mudanças na sua vida. Então tem que vir sim do jeito que está, e naturalmente não vai permanecer do mesmo jeito, porque Jesus vai mudar, Jesus vai transformar. Meus amados irmãos, assim Naamã, ele ouviu aquela missionária. Ele foi até o rei da Síria, que era o seu senhor. E o rei, ele prepara uma carta de recomendação. O rei, ele dá ali muita prata, muito ouro, ou seja, presentes dignos realmente, né, de um rei para outro rei, demonstra muita consideração, muito apreço para o outro rei. E assim Naamã vai até o rei de Israel. E quando o rei lê a carta, o rei aí demonstra angústia, preocupação, quando ele rasgou as suas vestes. Na verdade, o rei ficou em desespero. Agora, sabe o que é triste, queridos irmãos? É que, o rei de Israel não sabia que tinha um homem de Deus ali, que a presença de Deus estava ali em Samaria, e que Deus teria poder para curar, para fazer um milagre, que tanto Naamã precisava e queria, inclusive, evitar uma guerra. Será que ele não tinha fé nisso? Ele não tinha, queridos irmãos. E isso é que é muito triste. Infelizmente, muitas pessoas não têm mais fé em Deus também hoje. Muitas pessoas, veja, ele fazia parte do povo de Deus. Ele era um rei ali de Israel. Israel que só tinha um rei, o único Deus, né? O Senhor Criador do universo. Mas que fé era essa dele? Que ele entrou em desespero quando deveria lembrar que há um Deus que pode todas as coisas, que há um Deus do impossível. Assim em nossas vidas, não existe nada impossível para Deus, nada. É bem verdade que Ele é soberano. Ele não é obrigado a fazer todos os nossos caprichos ou tudo o que a gente quer. Mas jamais deveremos perder a fé no nosso Deus, a fé no Senhor, que um dia nos tirou das trevas, do lamaçal do pecado, que um dia fez grandes feitos em nossas vidas, mas que ao passar do tempo a gente se esquece, a gente vem esquecendo, né? E a gente entra no piloto automático e fica frio e perde a fé no Deus do impossível, que pode todas as coisas, ainda hoje, sempre será, porque Ele é o mesmo, de ontem, hoje e sempre. Ele é o Deus eterno e todo-poderoso. Mas o rei de Israel não lembrou disso. E ele achou que o rei inimigo queria um pretexto para romper com ele, invadi-lo, assim, Israel, Samaria. Mas Eliseu estava ali em Samaria, tomou conhecimento que o rei de Israel não tinha fé, rasgou as suas vestes, não é? E mandou dizer ao rei: porque rasgaste as tuas vestes, verso 8 diz isso, deixa ouvir a mim e saberá que há profeta em Israel. Eu creio que Eliseu, muito mais do que falar para Naamã, estava falando para o próprio rei de Israel: olha, há profeta aqui. E logo Eliseu, que recebeu porção dobrada, né, de Elias, logo Eliseu, um grande homem de Deus, não é? Ali o diretor da casa de profeta, que logo em seguida vai mostrar que fez ali até o machado flutuar, um grande homem de Deus. Se Elias era grande, imagine Eliseu. Então Eliseu diz: deixa vir a mim. Então, verso 9 diz que Naamã foi lá com toda a sua comitiva e parou à porta da casa de Eliseu. E aí Eliseu mandou uma mensagem para ele. Mandou e disse: ó, vai no Jordão, lava-te 7 vezes e a tua carne ficará restaurada, ficarás limpo. Mas aí, qual foi a postura, a reação imediata de Naamã?
daquele homem proeminente, daquele grande homem, Naamã ficou indignado. Queridos, naturalmente, Naamã realmente, conforme diz as canções, não é, e muitos pregadores, isso aí é verdade. Naamã era orgulhoso. Naamã, de fato, ele queria que fosse do jeito dele. Ele idealizou um ritual, ao jeito dele, à moda dele, como muitas pessoas, inclusive, fazem hoje. Não é? E nós, enquanto líderes, né, enquanto liderança, enquanto pastor, a gente ainda percebe muito isso. As pessoas gostam disso, não é? De ter algo que não está na Bíblia, na Escritura Sagrada. As pessoas querem coisas assim, rituais extraordinários. As pessoas gostam disso, é incrível uma coisa dessa. Mas é tão simples, não é? E Eliseu nem saiu de casa, só mandou um recado. Aí você vê no verso 11, Naamã se indignou, disse, pensava eu que ele sairia, né? Até porque eu sou o grande Naamã, né? Sairia, viria ter comigo, ia ficar em pé, olha aí o que ele idealizou, né? Invocaria o nome do Deus dele, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria. Foi isso que ele idealizou. Então ele ficou frustrado, como muitos ficam hoje ainda, né? Quando procuram aí coisas que não estão na Bíblia. Não é? E eu lembro muito de Elias. Quando Elias entrou em depressão, e Elias ele foi para aquela caverna, vocês conhecem a história, e aí Deus usou uma ilustração, né, de fogo, de grande estrondo, e Deus não estava ali. Até vi um cício suave e tranquilo, um som quase que imperceptível. Só quem é um bom músico iria perceber, não é os músicos aqui, né? Um cício suave, né? Talvez ali um si, né? De uma escala bem aguda. E Deus estava ali, na simplicidade, sem muita gritaria, sem inventar muita coisa, né? Sem pulo, né? Sem tocar no outro e o outro ter que cair, né? Como uma vez tentaram fazer com o Gilberto, eu disse, eu não caio. Foi tocar em uma igreja aí, foi, caia, não caio não. Que invenção é essa? Não é? Que história é essa? Não é? É na simplicidade que Deus está. Deus não só está quando tem muito emocionalismo ou muito barulho, não. Quer dizer, se não tiver isso, Ele não é Deus. Então, e a prova está aqui na palavra dele. Ele disse, não, vou nem chegar perto desse orgulhoso aí. Mas a orientação é para ele fazer isso. E aí ele não quis, ficou indignado, foi falar que não entendia aquilo, e se fosse para ficar limpo, os rios da terra dele eram melhor, e de fato eram, águas limpas, diferente do Jordão, que era só lama. Então, ele não entendeu. Mas aí, ainda bem que esse grande comandante estava bem assessorado. Como faz a diferença? Você tem uma boa assessoria, né? Você tem bons amigos, tem boas pessoas com você, né? Como faz a diferença? E aí, seus servos disseram para ele, não é? Disseram para ele, meu pai, chamou ele de pai em respeito, em consideração, era comum naquela época. Se o profeta pedisse alguma coisa difícil, tu não farias? Então ele disse algo tão simples, lava-te e ficarás limpo. Aí ele, realmente eu vou. E assim ele obedeceu. Ele obedeceu assim a orientação do profeta. Queridos, a questão não era o rio. Não é porque é o Rio Jordão, como tem gente que vai, olha a água do Rio Jordão. A questão não é essa. A questão é obediência. Um homem de Deus, um profeta de Deus, orientou à luz da vontade de Deus. E ele só teria que obedecer. Então não é a água, o lugar, a questão geográfica. A questão é a obediência ao Senhor. E quando ele assim, finalmente obedeceu, ele foi curado. A sua carne tornou como a carne de uma criança. Quando ele diz isso, dá para ver que não é essa hanseníase. Para ele usar esse termo como de uma criança, né? Era algum outro tipo de doença de pele, mas que incomodava muito. Mas diz que ele ficou limpo. A partir daquele momento, ele não somente foi curado fisicamente, mas aconteceu a maior das curas.
que é a cura espiritual. Ou seja, um remédio para o pecado. Ele creu no Senhor. Ele creu que de fato só Deus poderia curar. Só Deus poderia salvá-lo. Aí ele volta, não é? Ele volta agora para agradecer. Reconheceu que ele disse, reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. E agora, pois, te peço, aceites um presente. Ele queria dar um presente para Eliseu. Eliseu, que em outros momentos já tinha aceitado, mas dessa vez Eliseu não aceitou. Não aceitou, para deixar claro que ele ali era um homem de Deus. Ele não era um mercenário, mas ele era um homem de Deus. Ele não aceitou. E ele disse assim, verso 17. Verso 16 diz, ou melhor, 17. Se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra. Ou seja, ele queria levar a terra daquele lugar para prestar, de fato, homenagens ao Deus de Israel na terra dele. Porque eles entendiam naquela época que o Deus daquela terra só estaria nela. E no entendimento dele, ele tinha que levar a terra para adorar a Deus em outro lugar, a terra daquele lugar. Então ele pede isso e diz que nunca mais iria oferecer holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. E com isso ele disse que Deus me perdoe quando eu, por uma questão do meu trabalho, por uma questão ali do meu ofício, tiver que entrar no templo, né, daquele Deus, do seu rei, de Rimon, e ali não pecar contra ele, que Deus me perdoe. E Eliseu naquele momento, ele não foi fazer um discipulado para ele, não tinha tempo. Eliseu disse, vai em paz. Porque, queridos irmãos, tem coisas que é Deus que vai tratar você. Um dia, eu tenho plena convicção que Naamã entendeu que o provedor dele era o Senhor. Que ele não deveria temer nada, que ele não deveria se prostrar nem entrar na casa, não é, do ídolo do seu Deus, do seu rei, porque de fato nada iria faltar para ele. Ele não teria que passar por aquilo. Ah, mas é o meu trabalho. Saia do trabalho, quem vai de fato lhe prover as coisas, não é o Senhor? Então, quando há a verdadeira conversão, quando há um novo nascimento, ninguém vai temer os homens, ninguém vai temer mais nada, não há o que temer, porque agora o que dá valor à sua vida, o que dá sentido à sua existência, agora é o Senhor. A sua vida muda, é tudo ressignificado, você agora vive para a glória de Deus, vive para o Senhor, Deus é tudo em sua vida, e é assim, eu não consigo entender isso, porque ainda não teve um novo nascimento. Porque quando se entregar ao Senhor de todo o coração, Deus vai ser tudo em sua vida. O que vai te dar contentamento é o Senhor. O que vai te dar prazer é o Senhor. E não é por medo. É por medo de ir para o inferno, de sofrer. Não! É porque você entendeu o motivo de existir. Por que você foi feito. O propósito da sua existência, da sua vida. Você vai entender que você sofre porque você idealizou um monte de coisa para a sua vida. Idealizou tanta coisa. E obviamente você vive um mundo caído que não tem o controle de nada. E que o sentido da vida não é como você idealizou, mas sim como Deus assim propôs. De fato vivemos em um mundo caído, o pecado entrou no mundo. Mas Deus ainda assim, Ele com seu imenso amor, Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, tenha vida eterna. E até mesmo para que todo o cosmo, toda a criação, um dia, seja redimida do cativeiro da criação, como disse Romanos 8, como lemos hoje. Deus, Ele é tão bom, queridos, que Ele já deu o gostinho do céu para a gente, mesmo estando na terra. Ele deu o seu Espírito, diz Romanos capítulo 8. A gente já tem o Espírito Santo. Por isso que a gente fala, olha, o reino de Deus chegou, já sim, já não. Chegou porque está dentro de nós, mas ainda não foi plenamente consumado, porque Jesus ainda vai voltar. Ainda vamos receber um novo corpo incorruptível.
e ainda Ele vai restaurar toda a criação. Criação essa, de apesar de ser comprometida pelo poder do pecado, mas não foi totalmente aniquilada, porque ainda há beleza na criação do Senhor, não é? O amanhecer, o pôr do sol, as estrelas, os animais, apesar de haver tanta coisa ruim, mas ainda há beleza, porque Deus, Ele não joga fora aquilo que Ele criou. Então Deus ama a sua criação, Deus ama o mundo, ama o cosmos e ama também as suas criaturas. Então, queridos irmãos, a nossa visão, a cosmovisão cristã tem que ser assim. Temos que olhar para o céu e não para o material, não só por aqui e agora. Talvez você queira uma cura para uma doença física, mas saiba que essa não é a maior das curas. A cura maior que o homem deve querer é a cura espiritual, porque está condenado para ir para o inferno, está sendo escravo do pecado, mas Cristo pode libertar da escravidão do pecado. Aquela menina missionária, que eu não sei, nós um dia vamos saber o nome dela quando estivermos na glória, né? Mas essa menina, ela podia estar cativa, estar presa ali, mas o seu espírito estava livre. Ela hoje, ou melhor, pouco tempo depois, né? Porque a gente vive muito pouco nesse mundo, pouco tempo ela estaria com o Senhor, estaria na presença de Deus, naquele mesmo lugar que Jesus falou para um daqueles que foi condenado do lado dele à morte, e disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ou seja, a presença de Deus, o lugar que Paulo também foi, não é? Quando diz: olha, fui até o terceiro céu, se no corpo ou fora do corpo não sei, mas eu fui. Não é? Eu ouvi palavras que eu não posso nem falar aqui, algo maravilhoso. Então, assim, partir, estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Entendeu, meus amados irmãos? Então, queridos irmãos, o melhor que nós podemos fazer, de fato, é buscar a cura espiritual. Naamã, ele encontrou as duas, graças a Deus, porque de fato houve conversão. Ele entendeu que só há um Deus todo-poderoso, que é o Deus de Israel, o único Deus. Ele aprendeu isso, entendeu isso e passou a viver para esse Deus. A partir dali, Deus seria o seu provedor. Deus estaria cuidando dele. Não sabemos muito daqui para lá. Um dia vamos saber, né? Quando estivermos com ele na glória. Mas, amados irmãos, a partir desse texto, tiramos muitas lições. Inclusive não se esgotam. Mas aprendemos, do ponto de vista que você é um crente, que você deve ser um missionário, independente da situação. Está bom ou ruim, seja um servo de Deus. Fale de Jesus. Aponte Jesus. Aponte a salvação em Cristo Jesus. Se você é um grande, uma pessoa talvez tenha posses, talvez tenha uma boa posição na cidade, ou tenha uma boa posição no trabalho, não seja orgulhoso. Não seja. Seja humilde. Se você talvez esteja numa posição e alguém peça a você algo que você não pode fazer, não fique desesperado. Porque você conhece, você sabe de alguém que pode sim resolver. Não é? Eu lembro de Pedro, quando chegaram para Pedro lá naquela porta formosa no templo ali, e aquele homem que há anos estava ali pedindo esmolas, não é? Porque era um coxo, não podia andar. E Pedro disse: olha, eu não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso eu te dou em nome de Jesus. Levanta-te e anda. Ou seja, você pode apresentar Jesus. Se você às vezes comprar um prato de comida para uma pessoa, no outro dia ela vai ter fome. Mas quando essa pessoa experimentar de Jesus, jamais ela vai ter, de fato, aquela fome, daquele vazio, porque Jesus vai ser tudo na sua vida. Então o espiritual, ele é muito superior ao material. Veja, ainda que a gente precise do material, mas o grau de importância é primeiro espiritual. Quando Jesus veio ao mundo, e aí João Batista, né, o seu primo, queria saber se realmente era o Cristo, e manda os seus discípulos saber. E aí chega Jesus, o discípulo dele, e aí João quer saber. Jesus fala: olha, os coxos andam, né? Os cegos veem, os surdos ouvem, e aos pobres é pregado o evangelho do reino, que é chegado o reino dos céus. Ele não falou que aos pobres é dado esmola. Veja que interessante. Não que Jesus não fizesse isso, porque claro, fazia. Mas ele colocou como, enfatizou, ele priorizou a pregação do evangelho. Porque, querido irmão, esse mundo é passageiro.
Muito rápido, muito rápido. Viu? Pena que às vezes é da pior maneira que a gente descobre isso, quando a gente perde o ente querido. Mas é muito rápido. Então temos que priorizar e ter a mente voltada para o eterno. O eterno é algo incomparável. Portanto, meus amados irmãos, se há alguém, inclusive, que ouviu essa palavra, seja aqui ou seja através da sua casa, que talvez você fosse um incrédulo, como Naamã foi, mas a minha oração é para que aconteça com você o que aconteceu com ele. Apesar de um dado momento de resistência, ele finalmente cedeu. Ele ouviu a voz do Senhor e decidiu no coração obedecê-lo. E ao obedecer ao Senhor, ele foi curado, ele foi salvo. O único que pode nos curar dessa doença incurável para o homem é Jesus Cristo. Jesus pode salvar você, pode salvar a sua família. Jesus pode transformar a sua vida. Jesus pode livrar você do vício. Jesus pode te dar uma nova vida. Basta que você ouça a sua voz e obedeça. Que Deus nos abençoe e aplique essa palavra em nossos corações. Amém, queridos? Glória a Deus. Os diáconos estão aqui presentes. Peço a ajuda dos diáconos para vir até aqui nesse instante. E nós vamos assim celebrar a ceia do Senhor.